Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Laguna, eu sou gerontóloga e eu venho nesse espaço falar de alguns mitos, de alguns preconceitos, de algumas questões que nos intrigam muito, né, em relação ao envelhecimento. E hoje o tema que vamos falar é sobre memória. Então, sempre quando pensamos em envelhecimento, uma das questões que nos aflige, que nos intriga, às vezes nos divertem, é em relação à perda de memória. Como se não lembrar das coisas estivesse relacionado a essa fase da vida, que ao se envelhecer, a gente naturalmente perde a memória. E eu quero falar das relações da memória quando se pensa em alguém que não tem uma demência instalada, onde um dos principais sintomas é a dificuldade com a memória. Não é apenas o Alzheimer, né, que se fala muito atualmente, mas muitas das demências têm esse sintoma importante. Então eu quero falar de como se dá este processo no nosso cérebro. A memória não é uma função estanque, ela não está no local específico do nosso cérebro, então se eu tiver esse local afetado, eu vou ter a minha memória afetada. Não é assim que acontece, ela é um processo e que está muito relacionado à forma de vida que eu tenho e à qualidade e à saúde do meu cérebro. Então o que eu trago aqui? Quantos de nós conhecem jovens, adultos jovens, que têm dificuldade com a memória? E ao contrário, quantos de nós conhece ou convive com pessoas envelhecidas, então pessoas com 60 anos, 70, 80, e eu quero trazer que envelhecimento é um processo da vida, é uma fase da vida e como tal a mais longa e todos vamos passar por isso e isso é um privilégio, porque a gente tem que estar vivo, né, para passar por esta fase. E quando nós conhecemos pessoas com uma idade avançada e que não têm essas dificuldades e que estão estudando, e que estão construindo, e que estão aprendendo um instrumento musical novo, que estão aprendendo uma língua estrangeira, que estão fazendo algum curso de graduação, enfim, estão viajando e estão tranquilamente lidando com a sua memória. O que acontece é que o nosso corpo, como um todo, à medida que vai envelhecendo, vai apresentando algumas características. E uma das características é a diminuição da velocidade das respostas de nossas reações, todas as reações. E se nós não cuidarmos dessas funções, essa velocidade diminui cada vez mais, e isso em todos os sentidos, de força muscular, de mobilidade, de resposta, de equilíbrio, e como tal, o nosso cérebro também. E muitas vezes isso repercute na qualidade da nossa memória, na capacidade que temos de lembrar das coisas que estão armazenadas. Eu sempre gosto de comentar que o nosso corpo, à medida que envelhecemos, ela se transforma de uma Ferrari para um Fusca. Eu sempre faço essa relação porque todo mundo tem em mente, né, o que é uma Ferrari e o que é um Fusca. Não estou falando bem de uma nem mal de outro, né? Pelo contrário, é só para a gente fazer uma analogia. Então, a gente sabe que uma Ferrari, ela vai a 100 km por hora em questões de segundo acelerando, né? E um Fusca não consegue fazer isso. Mas os dois continuam sendo carro, tendo motor, gasolina, banco, rodas, paga pedágio e nos levam para onde a gente quer ir, né? Da mesma forma é o nosso corpo, é assim que acontece. Então envelhecer é reconhecer esses processos e como eles se dão e não lutar com eles. Porque memória, ela é uma forma de eu resgatar tudo aquilo que está armazenado no meu cérebro. E esquecer também faz parte da memória. Imagina se a gente lembrasse e recordasse todos os fatos que nos acontecem diariamente, semanalmente. Por exemplo, se eu vir a perguntar para vocês, se alguém lembra do que almoçou há uma semana atrás, na quarta-feira, por exemplo. Se eu não almoço no mesmo lugar, se eu não estava numa festa, se eu não tive que recordar o meu plano alimentar semanalmente, com certeza a gente não vai lembrar. Porque isso não tem significado e não tem importância. Então, resgatar, lembrar das coisas está muito ligado também ao significado que eu tenho com isso, né? Que eu tenho em relação a essa memória que eu quero recordar.
E ela se dá em 3 momentos. Eu me deparo com essa informação, eu armazeno no meu cérebro e num outro momento eu resgato. Então esses 3 processos têm que acontecer para eu me lembrar de alguma coisa que eu estou precisando e de alguma ação que eu preciso fazer. Então é nesse tempo de resgatar essa informação que com o envelhecimento ele fica mais demorado. Claro que eu estou falando aqui de pessoas que não têm uma demência instalada, onde muitas vezes um dos sintomas que se apresentam é a dificuldade com a memória. E eu gosto de usar a dificuldade com a memória e não perda da memória, porque na verdade a gente não perde a memória. Essa informação está lá, armazenada, e o que as demências nos trazem é a falta do acesso a essa informação. É como se a ponte de ligação para o outro lado, a demência prejudicou e eu não consigo acessar. Mas a gente também tem claro isso, que muitas vezes em algum outro momento essa informação é acessada. Por exemplo, um idoso com uma demência pode não reconhecer os filhos ou algum parente hoje e uma semana depois ele volta a reconhecer. É porque em algum momento o seu cérebro acessou aquela informação e ele consegue vir à tona. Então, a memória estava perdida? Não, ela não estava perdida. Eu só não consegui acessar. E o que eu trago como proposta de trabalho é a gente estimular o nosso cérebro, para que eu possa fazer novas pontes de acesso às informações, e que eu possa fazer novas conexões. É como se eu fizesse novas células do meu cérebro se ativarem para que eu tenha novos espaços. É como se eu tivesse uma sala de... sabe uma despensa que a gente tem em casa, onde a gente guarda alimentos para uma hora de necessidade ou para não ir no super constantemente? Então, quando eu ativo as minhas células do cérebro, é como se eu tivesse uma despensa, tendo uma reserva de outras células para trabalhar, de outros alimentos, de outras ferramentas. Então, de que forma eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso fazendo atividades que o meu cérebro não está acostumado a fazer. Atividades que eu não domine e que me exijam um certo esforço. E das mais variadas atividades. Essas atividades elas não podem ser tão difíceis que eu não consiga resolvê-las, porque isso vai me frustrar e vai me mostrar que eu não consigo fazer, mas que me deem uma dificuldade que ao resolvê-las eu tenha prazer e que eu perceba o quanto eu sou capaz de fazê-la assim. Então, por exemplo, eu trago aprender um instrumento musical, muitos de nós deixa para uma outra fase da vida, né? Alguma coisa que a gente quis fazer quanto mais jovem e por circunstâncias de trabalho, de exigências de família, enfim, de tempo, a gente não pôde fazer, então nessa fase é uma oportunidade boa. Aprender uma língua estrangeira é uma ótima atividade. Quem gosta de trabalhos manuais, de artesanatos, conhecer aquele que tu não domina, porque quando te exige do teu cérebro um esforço para que isso se complete. Fazer uma atividade física, fazer uma dança, porque tudo que a gente faz, seja ele um artesanato, uma dança, um passeio, uma conversa, um encontro, é o nosso cérebro que é exigido. O comando vem do nosso cérebro. Quanto mais ativo ele estiver, mais rápido essas respostas vêm para o nosso corpo, certo? Então, por hoje é isso. Eu gostaria que vocês deixassem os seus comentários aqui abaixo, as suas questões, as suas sugestões, para que a gente possa produzir outros temas e vir a falar um pouco mais sobre o envelhecimento ativo. Muito obrigada.